Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula referente à disciplina Álgebra Vetorial e Geometria Analítica. E aqui, nessa videoaula, eu vou estar falando sobre a adição de vetores. Ou seja, eu vou começar nessa e nas próximas videoaulas que se seguirão, mais algumas, eu vou estar falando de algumas operações que a gente pode estar fazendo com vetores, né? Por exemplo, somar, subtrair vetores, multiplicar um vetor por um número real. Então, são operações que a gente pode estar fazendo e que vão ser necessárias para a gente estar aplicando os conceitos de vetores na física e em outras áreas, tá certo? Então, para começar, eu tenho alguns casos. Quer dizer, você pode sempre somar os vetores de um único jeito. Porém, eu vou apresentar alguns, porque já pode ser que já venha arrumado e uma forma de se adicionar os vetores seja melhor do que outra. A primeira forma é essa, ó. É aquela que a gente vai somar dois vetores que têm um ponto em comum. Então, né, ponto em comum. Nesse caso, o ponto em comum, ele vai ser assim. O fim de um vetor vai ser o início do outro. A gente costuma colocar assim, a origem, extremidade. Como assim? Na verdade, dessa forma aqui. Então imagine que aqui eu queira somar esses dois vetores, ó. AB, que eu vou chamar de U, vou botar o B aqui acima, e o vetor BC. Tá certo? Que eu vou chamar de V. Então, U é AB e V é BC. Então, nesse caso, como é que eu faço? Imagine o seguinte, para você entender, a regra é bem simples. Imagine que eu empurro uma pedrinha daqui para cá, depois empurro para cá. Então, assim, o ponto final dela partindo de A vai ser C. Então, o vetor soma U mais V vai ser dado por isso aqui. Então, eu pego o início do primeiro e o final do último. Tá certo? Isso aqui, na verdade, vai se estender a uma quantidade qualquer de vetores. Tá certo? Então vai ser fácil somar vetores quando a origem de um é a extremidade do outro, a extremidade é a origem do próximo e assim sucessivamente. A gente vai ver isso. Então esse aqui é o vetor soma AB mais BC. Né? O mais V. Então ele vai ser essa resultante aqui, é o que a gente diz de vetor resultante. É o vetor final dessa composição desses dois vetores aí por meio da soma. A gente pode também somar vetores sem ponto comum. A gente vai fazer nesse caso aqui o que a gente chama de transporte. Não me lembro se eu já falei nas videoaulas passadas, mas é bem simples. Imagine que eu tenho aqui um vetor A, B, e aqui eu tenho um vetor CD. CD. Então, num primeiro momento, eu vou identificar os pontos. É como se eu pegasse esse vetor aqui, pegasse um vetor equivalente a ele, partindo de B. Então, assim, eu vou identificar B e C. Então, identificando B com C, né, botar aqui um tipo símbolo de equivalente, né? Identificando B com C, eu vou ter um B', digamos assim. Então, ó, olha, preste bem atenção. Então, eu vou pegar aqui a B'. B' é tanto B quanto C, são os representantes desses dois vetores. E aí eu vou descer, ou seja, esse vetor aqui, ele não mexi nele, e esse aqui, digamos, eu vou transportá-lo para cá. Ou podia transportar esse aqui para cá, tanto faz. Então, eu vou agora descer este tamanho aqui, ó. Então, o vetor soma segue a mesma regra do anterior. A origem, é claro que aqui é o D, né? Digamos. Não precisa necessariamente ser A, você poderia mudar todo mundo de letra, não tem problema, porque são vetores representantes, eles são iguais. Então eu não preciso que os vetores fiquem no mesmo lugar do espaço, eu só preciso que eles tenham igual o mesmo modo, que é o tamanho, a mesma direção e o mesmo sentido. Tá certo? Então, o vetor soma aqui vai ser quem? Esse cara. Aqui, o vetor resultante, né? Aqui, claro, se eu chamar aqui, por exemplo, de U, e aqui de V, né? U
V. Então o vetor resultante, U mais V, vai ser esse aqui. U mais V. Tá certo? Então eu usei a mesma regra de cima. Eu só precisei transportar o vetor. Isso é uma operação que a gente pode fazer com vetores. Eu acabei não colocando ela como uma operação, mas assim, ela é bem simples. Você pode fazer esse tipo de coisa. Há outros casos também. Nesse caso aqui, eu tenho vetores não paralelos. Mas imagine, vamos pensar aqui numa primeira situação. Numa segunda situação, imagine que eu vou pegar agora dois vetores paralelos, digamos, sei lá, 2 unidades de comprimento, vamos pensar assim, e um certo vetor V com 3 unidades. Certo? Os cachorros não gostam muito dos fogos, né? E aí você tem aqui o seguinte, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Aí nesse caso, como esse tem o mesmo sentido, basta eu pegar um vetor com o comprimento desse somado com o comprimento desse. Que é o caso mais simples que eu tenho. Então vai ter um vetor com 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então esse aqui, ou seja, vou botar aqui em azul, né? Para a gente diferenciar a resposta. 1, 2, 3, 4, 5. Então o vetor soma. O meu tamanho não ficou muito bom. Vou fazer aqui para ficar. 1, 2, 3, 4, 5. Então esse aqui vai ser o vetor soma U mais V. Então como eles têm o mesmo sentido, basta somar. Voltando naquele primeiro exemplo lá da força, lá, claro, eu tinha sentidos contrários, né, que é o que eu vou fazer aqui agora, o terceiro caso, que ainda continuam sendo paralelos. Né? Só colocar aqui a informação, né, que U é paralelo a V. E aí um terceiro caso, também com paralelo a V, vamos pensar em sentidos contrários. Então U, vamos pensar V agora com 3 unidades, só que no sentido contrário, tá certo? Então a soma vai ser como? Feito também da mesma forma. Só que agora eu tenho 2 unidades para cá, menos 3 para cá, o meu vetor resultante vai ser um vetor com uma unidade para a esquerda, né? Então aqui 2 para a direita, 3 para a esquerda, da direita para a esquerda, né? E 2 da esquerda para a direita, então eu vou ter uma resultante de uma unidade da direita para a esquerda. Tá certo? Então é assim que eu faço a soma de vetores paralelos. Quer dizer, nesse caso aqui eu acabei subtraindo, mas eu vou falar disso numa próxima videoaula, da subtração. Então, ó, o que acontece agora? Eu tenho um terceiro caso, que é o que a gente chama de regra do paralelograma. Eu vou até apagar aqui, para a gente poder estar desenvolvendo a regra com cuidado. Então, ó, qual foi a regra nesses dois casos aqui? Origem de um... Não, extremidade de um é a origem do outro. Então, nesse caso, basta ligar a primeira origem à última extremidade. Então, nesse caso aqui eu fiz o transporte, usei a rep sim. Ali, vetores paralelos é tranquilo, é só você descontar ou adicionar. Não tem tanto problema. Sempre que possível, faça com a régua. Eu estou evitando um pouquinho usar a régua, mas você estando no caderno fica mais fácil. Certo? Porque no quadro é um pouco ruim de usar a régua. Aí eu tenho aqui o seguinte, ó, origem em comum. Então, note que nesse exemplo passado eu tinha a extremidade não era a origem do outro, só que agora os dois têm a mesma origem, eles saem do mesmo local. Então, esse aqui é o nosso terceiro caso. Origem comum. Então, na origem comum, a gente usa uma regra chamada regra do paralelogramo. Tá certo? Como é essa regra? Vou pegar aqui um exemplo. Então, imagine que eu tenho os vetores U e V. Certo? Eu posso dar letras a esses vetores se eu quiser. Então aqui, ó, A, B, chamar aqui de D. A regra do paralelogramo ela faz mais ou menos o seguinte, ó. Ela vai pegar, a partir dessa extremidade aqui desse primeiro vetor, uma reta paralela ao outro vetor. Então, esta reta R aqui, ó, ou uma semi-reta, tanto faz, não tem
né? Eu vou chamar ela de R. Então, R é paralela ao vetor AD. Tá certo? E passando a extremidade D, eu vou pegar uma paralela ao vetor AB. Então, no caso aqui, eu vou chamar essa de S. Então, S paralela a AB. Aí vai ter uma interseção. Esta interseção de R, interseção S, eu vou chamar ela de C. Vai ser um ponto C. Então, o meu vetor soma, ele vai ser o vetor que parte da origem para esse C. Então, esse é o vetor soma U mais V. Tá certo? Perceba que não é uma regra complicada. Agora, a exigência é o quê? Ambos têm que ter a mesma origem. Percebe que a origem dos dois vetores aqui é o ponto A. Tá certo? Então, bastante cuidado. Eu posso usar essa regra se eles não tiverem a mesma origem? Pode. Agora, é assim. Ó. Imagine que eu tenha vetores deslocados. Então, aqui eu tenho um vetor AB e aqui um vetor CD. O que eu posso fazer? Eu posso identificar A e C. Então, A eu vou dizer que ele é equivalente a C em algum sentido. Quer dizer, eu identifico os caras. Então, identificando, eu vou colocar eles na mesma origem. Então, eu vou ter um conjunto de vetores, ó. Então, aqui eu vou ter A'. Aí eu posso botar B ou B', tanto faz, certo? Claro que esse A' aqui, ó, é essa identificação de A com C, tá certo? Eu vou fazer aqui com preto, aí eu boto só a resposta. Ó. Então aqui eu vou ter o A', B'. Aí aqui eu identifiquei o A' com o A com o C. Então, aí aqui eu vou descer esse mesmo vetor. Vou ter um D'. Pronto, então aí eu uso a regra do paralelo do mesmo jeito. Eu pego, aqui passando em D, uma paralela a esse vetor aqui, A', B', e passando em A, uma paralela ao vetor, ou passando aqui em B, uma paralela ao vetor A', D'. Gerando, digamos, esse ponto C aqui. Então, o meu vetor soma, digamos que aqui eu chamo esse de U, né? E esse de V. Então, o meu vetor soma, U mais V, vai ser esse resultante aqui, certo? Então, eu podia ter feito a regra anterior. Poxa, eu podia ter pego aqui C identificado com B e usado a outra regra. Início dos vetores com fim de todos os vetores. Então, eu só basicamente ligaria. Mas aí, alternativamente, eu posso usar a regra do paralelogramo nessa situação, tá certo? Um caso interessante é o seguinte. Se eu tiver muitos vetores, como é que eu trabalho com mais de 2 vetores? Como é que eu faço? Eu faço assim como eu faço com números. Então, se eu tenho uma soma de 3 números, 3 mais 2 mais 5. Se engana quem pensa que eu faço isso aqui de vez. Porque você fala, não, que é 10. 10 porque os números são pequenos, mas se você colocasse assim, 1, 8, 9, 7, mais 3, 2, 9, 5, 1, mais 4, 2,23. Você teria que executar essa soma com essa e depois o resultado com esse aqui. Então, nos vetores, e de modo geral em matemática, as operações são sempre binárias. Você não faz operações com 3 objetos de vez, você faz 2 a 2. Então, vamos pensar aqui num caso, eu vou dar um caso aqui com 3 vetores, mas se estende a 4, 5, qualquer quantidade, né? Que é adição de 3 ou mais vetores. Eu costumo escrever que essa adição de 3 ou mais vetores, ela é 2 a 2. De 2 em 2, digamos assim. De 2 em 2. Claro que aqui eu vou botar a regra só origem de uma extremidade do outro, origem de uma extremidade do outro. Quer dizer, eu vou me ater esse caso. Ó, origem, extremidade, origem, extremidade, e aí vai. E aí segue. Então, vamos pensar assim. Ó. Imagine que eu tenho essa situação aqui. Eu tenho esse vetor
tenha esse aqui, então aqui é U, aqui é V, e tenha um vetor W. Então minha resultante vai ser o quê? Claro que eu já poderia de cara lhe dar a resposta, mas vamos entender como é que ela é feita, porque senão você acaba decorando as coisas e não entende os processos. Então assim, matemática tudo é construído a partir do que foi visto. Algumas coisas tudo bem, são definidas, mas aqui nesse caso nosso, ó, primeiro, na primeira etapa, eu vou, digamos, somar U com V. Então, U com V, pela regra extremidade origem, seria esse cara aqui. Eu vou botar entre parênteses, U mais V. Tá certo? Aí agora, de posse deste vetor, vou repetir essa figura aqui de novo, tá certo? É bom se você tiver uma régua, ajuda. Então eu vou pegar e somar U mais V com W. Tá certo? Porque agora eu só tenho dois vetores. Eu só tenho U mais V, né, digamos assim, e o vetor W que sobrou. Eu poderia até ter apagado esses dois aqui, U e V. Eu já usei eles, eu poderia apagá-los para não carregar. Se você acha que a anotação vai carregar, tudo bem. Então você pega, ó, como é que eu somo? Ó, perceba aqui, a extremidade desse é a origem desse, ou seja, a extremidade do vetor soma U mais V é a origem do vetor W. Então basta eu pegar, então a soma de U mais V mais W vai ser U mais V mais W. Que tanto faz, né? A gente vai ver que tem uma propriedade que diz que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, o parêntese aqui ele é dispensável. Tá certo? Então, claro, a regra é bem simples. Se eu tiver uma configuração origem, extremidade, quer dizer, a origem sendo a extremidade, né? Tipo, eu acho que eu botei a origem e extremidade, mas assim, né? Essa primeira extremidade é a origem do próximo e assim vai. Então basta eu ligar o primeiro de todos com o último. Por exemplo, se eu tivesse essa figura aqui, que fosse um vetor, aqui fosse outro, aqui fosse outro, aqui fosse outro, aqui fosse outro e aqui fosse outro. A regra me diz que no final das contas, o meu vetor resultante é esse aqui, ó. É o que vai do início de todo mundo para o final de todo mundo, do caminho. Claro, né? Se você pensar no movimento de um objeto, seria exatamente esse. Então aqui, nesse tipo de situação, não se recomenda usar regra paralelogramo, por quê? Porque ela vai ser 2 a 2, então você pode demorar um pouco para chegar nesse mesmo resultado. Então se você já tiver uma configuração especial dessa, origem de um, sendo a extremidade do outro, beleza, pode usar a regra. Então esse aqui seria o vetor resultante, né? Seria o vetor resultante. Certo? Então é isso aí. Então essa é a primeira videoaula, né, para tratar das operações. Aqui a gente tratou a adição. Em especial, quer dizer, em especial não, né? A gente ainda não está adicionando necessariamente, digamos assim, com valores numéricos, mas a gente vai fazer isso nas próximas videoaulas. Aqui é só para você ter uma ideia geométrica da coisa, para você ter interpretação geométrica. Então essa soma aqui é uma soma muito geométrica. A gente vai entender depois qual é o valor mesmo. Pô, se eu tenho uma força de, se aqui é 10 newtons, aqui é 15, tal. Por exemplo, qual o ângulo desse vetor aqui? Qual a sua intensidade? Qual a sua direção? Então a gente vai conseguir achar essas coisas, né, a partir de cálculos futuros, tá certo? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Muito obrigado.